Este vídeo é uma pequena introdução aos ciclos de compressão a vapor ou os ciclos de refrigeração. Qual é o objetivo destes ciclos? Estes ciclos foram criados para tirar calor, remover calor de um espaço que já está mais frio do que um outro espaço. Ora, imaginemos que temos dois espaços, o frigorífico e a cozinha. O frigorífico está a menos, um congelador está a menos 20 graus. Então o meu objetivo é remover calor, remover calor de dentro do congelador e colocá-lo num espaço que está mais quente que o congelador. A cozinha, que está a 25 graus, imaginem, que naturalmente não iria acontecer. Se eu abrir a porta do frigorífico, vai haver um equilíbrio térmico, então o frigorífico vai acabar por aquecer e não arrefecer. Ou seja, isto não é uma coisa que naturalmente fosse ocorrer. Outro exemplo é, nós temos um espaço na nossa casa e queremos manter lá a 20 graus, e lá fora estão 0 graus, então nós vamos adicionar mais calor dentro do nosso espaço por remover esse calor do exterior, que mais uma vez naturalmente não aconteceria. Então, como é que funciona este ciclo? Eu desenhei aqui, ele é composto por um compressor, um evaporador, um equipamento para fazer a expansão, pode ser um capilar ou pode ser uma válvula, e um condensador. Eu percebi-me agora que tenho as setinhas aqui desenhadas ao contrário. Pronto. Então, qual é que é, como é que funciona o nosso, este ciclo? Ora, o nosso compressor, como o nome diz, é um ciclo de compressão a vapor, então eu quero que ele faça o trabalho dele em vapor. Então vamos ponto 1 e aqui o ponto 2. Significa que o meu ponto 2 vai ter que ser vapor sobreaquecido, porque eu quero que esteja em vapor. E o meu ponto 1, no limite dos limites, okay, vai ser vapor saturado. Porque vou dar o exemplo de um caso ideal. Então, no ponto 1 temos vapor saturado, ou seja, o título do ponto 1 é igual a 100%. Ok? E de 1 para 2 existe um aumento de pressão. E como eu digo que é ideal, eu vou dizer que é isentrópico o compressor. Então, o meu S1 vai ser igual ao meu S2. Ok? Então, eu faço a minha compressão. Atingindo o meu ponto 2, eu vou ter aqui então vapor sobreaquecido e vamos agora entrar no condensador. Ora, o que é que o condensador vai fazer? Vai passar de vapor sobreaquecido para líquido. E como eu estou outra vez no ideal, eu vou dizer que é líquido saturado. Ou seja, se eu vou passar de vapor para líquido, eu vou estar de um estado em que tenho muito mais energia para passar para um líquido. Isso vai-me significar que eu vou ter que ceder calor. Vai haver uma saída de calor. Eu vou-lhe chamar de quê? De condensação. Ou que é do condensador, que é mais, na minha opinião, é mais correto. Então, o calor do condensador. Então, do ponto 2 para o ponto 3 existe uma remoção de calor. E, idealmente, é um processo isobárico. Porque desprezamos as perdas de carga que ocorrem não só no condensador, mas também nos tubos e quaisquer outros equipamentos que nestes tubos vão tendo e nós não representamos nestes esquemas simplistas, não é? Então aqui temos P2 igual a P3. Então X3 é igual a 0%. Ok. Agora vamos entrar no nosso equipamento ou naquilo que vai proporcionar a expansão. O que é que vai ser a expansão? Então, o meu fluido vai de uma elevada pressão reduzir a sua pressão. Esta redução de pressão, ela é feita isentalpicamente, e eu já vou explicar porque é que ela é isentalpicamente. Então, aqui, vamos ter aqui então o meu ponto 4. Então, daqui para aqui eu tenho uma redução da pressão e é
entalpicamente, ou seja, a entalpia do meu ponto 4 vai ter que ser igual à minha entalpia do meu ponto 3. Okay? Então existe esta redução. Como equipamentos de expansão podemos ter válvulas ou podemos ter um capilar. Agora, o que é aqui, o que é que vai acontecer agora aqui no evaporador? No evaporador eu vou passar do meu ponto 4, que ao fazer uma expansão eu vou ter aqui uma mistura, ou seja, vou ter vapor úmido. E eu quero passar esse vapor úmido, que tem vapor e líquido, para apenas vapor, para vapor saturado. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aquecer, porque é assim que nós passamos a água líquida para vapor. Eu vou aquecer, então neste caso eu vou aquecer o meu fluido. Então vai ter que haver aqui uma entrada de calor. Eu vou-lhe chamar calor do evaporador. Ok? Pronto. Até vou arrumar isto aqui lá para baixo, porque aquilo que eu quero fazer aqui, eu vou fazer, eu quero explicar aqui uma outra coisa. Ora, vamos olhar para o condensador. Ok, então vamos olhar para o condensador. E o meu condensador vai libertar calor. Então eu tenho aqui o meu condensador e eu quero que o meu condensador liberte calor. Se eu quero que o meu condensador liberte calor para um dado espaço, se eu quero que ele liberte calor para um dado espaço, eu vou colocar agora aqui o meu condensador dentro de um espaço qualquer. Qual é a temperatura, ou como é que devem ser as temperaturas destes dois elementos? Então eu tenho aqui a vizinhança, vou chamar a temperatura da vizinhança, que é a vizinhança do meu condensador, e aqui vai ser então a temperatura do condensador. Então, a temperatura do condensador e a temperatura da vizinhança. Qual destes vai ter que ser maior? Ora, se o meu condensador tem que transferir calor para a vizinhança, o calor só tem um sentido, vai da temperatura maior para a temperatura menor. Eu só consigo libertar calor para a vizinhança se eu aquecer a vizinhança. Então a temperatura do meu condensador vai ter que ser superior à temperatura da minha vizinhança. Agora vamos olhar para o outro lado, vamos para o evaporador. E no meu evaporador, ok? Eu tenho então aqui o meu evaporador, e o meu evaporador está num espaço que eu vou chamar também a vizinhança. E no meu caso, se eu quero evaporar, eu quero passar de um estado líquido para um estado de vapor, eu tenho que dar energia ao meu fluido. Neste caso, vai ter que haver uma entrada de calor. E mais uma vez, o calor tem um sentido, vai do quente para o frio. Isso significa que a temperatura do meu evaporador tem que ser inferior à temperatura da minha vizinhança. De outra maneira, a minha vizinhança não consegue aquecer o meu evaporador, que é isto na realidade que está a acontecer. Estou a aquecer o meu evaporador e a consequência disso é arrefecer o meu espaço. Então vamos ver como é que fica um diagrama, vamos ver como é que fica então aqui o diagrama pH, que eu tinha aqui já desenhado. Então, eu gosto mais dos diagramas pHs, porque acho que são muito mais simples para esta explicação. E eu vou desenhar então aqui uma isotérmica. E nesta isotérmica, aqui, esta é a minha temperatura mais baixa. E vou desenhar aqui outra isotérmica, que é a minha temperatura mais alta. Esta linha não está muito bem. Ok. Pronto, então vamos aqui novamente ao meu sistema. Ora, se eu estou dentro imaginemos num frigorífico, se eu estou dentro de um frigorífico, ok? O meu evaporador vai estar dentro do frigorífico, porque eu quero arrefecer. Qual destes dois é que vai arrefecer o espaço? Qual destes dois vai arrefecer a vizinhança? O evaporador. Então, se o caso for um frigorífico, então o evaporador está dentro
do meu frigorífico. Agora, imaginem que eu quero que o meu frigorífico esteja menos 15 graus. Quero que o meu congelador esteja a menos 15 graus. Então, se a temperatura do meu congelador for 15 graus, significa que a temperatura da minha vizinhança, que é a temperatura do meu congelador, são os tais 15 graus negativos, ok? Então, a minha temperatura de evaporação tem que ser inferior a isso. E inferior não é menos 15,2, está bem? É menos 16, já não é favorável. 1 grau de diferença não é favorável. Para aí uns menos 20, okay? Para ter ali já algum impacto. Então, se a minha temperatura da minha vizinhança for menos 15, então eu vou dizer que a minha temperatura do meu evaporador, ou a minha temperatura de evaporação, okay? Temperatura em que eu estou efetivamente a mudar de fase, okay? Não é a temperatura do evaporador, porque a temperatura no evaporador não é constante, é a temperatura em que eu estou ativamente a mudar de fase. Eu vou dizer então que são menos 20 graus, neste meu exemplo. Então significa que já lá vamos. Então, eu vou guardar este valor, menos 20 graus. Okay, agora vamos olhar para a nossa cozinha. A nossa cozinha, imaginem, está a 25 graus. Então, se a minha temperatura na minha vizinhança está a 25 graus, significa que a minha temperatura no meu condensador, porque eu quero libertar o calor que trago de trás para a vizinhança, vai ter que ser superior a 25 graus. Pode ser, aqui vai ser para aí uns 40, depende muito do ciclo em si. Pronto. Então voltemos aqui para baixo. Se eu desenhar estas duas linhas, que são isotérmicas, qual é qual? Qual poderá ser qual? Então a de baixo vai ser a minha temperatura de evaporação, ou seja, a temperatura em que eu vou mudar de fase do meu evaporador. E esta aqui em cima vai ser a minha temperatura do meu condensador, que é a temperatura em que eu vou efetivamente mudar de fase no meu condensador. Agora vamos recordar o ciclozinho. Comecei pelo compressor. O que é que o nosso compressor, eu disse que o compressor no ciclo ideal, qual é que seria a entrada? A entrada era o ponto 1 e tinha o título de 100%. E entra com que pressão? Ora, se no meu evaporador eu estou com esta temperatura, esta vai ser então a minha pressão de evaporação, ok? Então, como estou no ciclo ideal, este é o meu ponto 1. Ele vai fazer uma compressão isentrópica, isto fica mais ou menos assim, até aqui, até este ponto. Porquê que é este ponto? Porque ele tem que parar quando chegar à pressão certa. E como é que eu sei qual é a pressão certa? A pressão certa é dada pela pressão em que vai ocorrer a condensação. Okay? Então temos aqui pressão de condensação. É a pressão em que está no meu condensador. É a pressão em que vai ocorrer a condensação. E a pressão no condensador, como eu disse, neste hipotético, é sempre a mesma. Então tem que corresponder à temperatura em que eu quero que ocorra a mudança de fase. Por exemplo, se eu comprimisse um bocadinho mais cá para cima, ele iria mudar de fase, porque a pressão é que seria constante, iria mudar de fase aqui, que é uma temperatura superior. Se eu parasse aqui abaixo e fizesse uma evolução também isobárica, vinha por aqui abaixo, iria fazer a minha mudança de fase a uma temperatura mais baixa. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça a mudança de fase a uma temperatura mais elevada, que é a temperatura que é necessária para que, no ambiente em que o meu frigorífico está, consiga mandar fora o calor mínimo necessário para o funcionamento. Okay? Então, neste caso, ele vai condensar. E vai condensar, como é um ciclo ideal, vai condensar até aqui. Então, temos aqui o pontinho 2 e temos aqui o pontinho 3. Porquê até aqui? Porque é o pontinho onde nós temos o nosso líquido saturado. Okay? Agora vamos entrar na nossa válvula ou no nosso capilar e vamos expandir. E, como eu disse, a expansão é isentápica. Porquê que a expansão é isentápica? Vamos então dar aqui o exemplo de uma válvulazinha qualquer. Uma válvula de expansão qualquer. Pronto.
E temos aqui então o ponto 3 e temos aqui o ponto 4. Nestas válvulas, elas estão isoladas termicamente. Então vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica a estas válvulas, em que nos diz que calor mais trabalho é igual à variação de energia interna. Okay? Do ponto 3 entre o ponto 3 e o ponto 4, nós não vamos ter calor. Isto vai ser igual a zero. Porquê? Porque é isolado. Okay. Agora, do ponto 3 para o ponto 4, o único trabalho que existe é o trabalho que está associado ao movimento do nosso escoamento. Okay? É aquele trabalho que está contabilizado na variação de entalpia, porque de resto a nossa válvula não faz trabalho nenhum, ou não recebe trabalho, e também não recebe trabalho nenhum. Há semelhança, não há diferença de uma turbina que faz a expansão, mas ao expandir produz trabalho. Então, neste caso, este trabalho que está aqui, o único trabalho que existe é associado ao próprio escoamento. Por isso é que nós, tipicamente, quando temos um sistema destes, que é um sistema aberto, fazemos o saltinho e escrevemos então só assim, né? Para não confundir. E agora, voltando aqui, trabalho, calor igual a zero, ok? Trabalho, este vai ser igual a zero, porquê? Porque o único trabalho que existe está associado ao escoamento, como eu disse ali, e já está incluído aqui, ok? Ele passou daqui para ali. Isto fica, aqui enganei-me, isto então vai ficar a entalpia do ponto 4 menos a entalpia do ponto 3 igual a zero. Ficamos então com a entalpia do ponto 4 igual a entalpia do ponto 3. E é por isto que se diz que é isentálpica. Temos aqui então o nosso pontinho 4. E agora vamos e evapora até o ponto 5. Ok? Agora, uma das dúvidas que às vezes eu vou ouvindo e que me vão questionando é: eu só sei as temperaturas e não, como é que eu sei as pressões? Eu sei-as exatamente assim, porque a partir do momento que eu tenho a minha temperatura de evaporação, okay, a minha pressão dentro do meu evaporador vai ter que ser igual à pressão de saturação para essa temperatura de evaporação. E o mesmo para o meu condensador, que vai ser a pressão de saturação para a temperatura do condensador, ou a temperatura de condensação, peço desculpa. A temperatura de condensador vai variar, porque agora reparem, se eu desenhar aqui uma outra isotérmica, pronto, o desenho não está muito bem à escala, mas se eu desenhar aqui uma outra isotérmica, neste caso exagerado ficaria uma coisa assim, esta temperatura é maior que a temperatura de condensação, ok? Pronto, este diagrama não está muito bem à escala, não deveria de ser um valor subcrítico, ou subcrítico não, transcrítico ou supercrítico, o valor da temperatura. Recordando que aqui é a temperatura crítica. Pronto, é só um desenho, não está à escala. Mas, basicamente é isto. Agora, o que é que acontece quando eu tenho subarrefecimento ou sobreaquecimento? Quando é que é útil, quando é que é inútil? Isso depois eu explico num outro vídeo.